outra plataforma, eu acabo esquecendo, porque cada um é um tipo de protocolo, ok? Então, sem delongas, vamos lá. Só não estou conseguindo ouvir não, muita coisa não, cara. Até liguei uma caixinha de som aqui, tentar botar no Bluetooth aqui, mas não está rolando não. Tá sem Tá som sem o mesmo. áudio. Tá sem áudio, professor. Não está saindo áudio? Não, não tá saindo áudio. Então, um momento. Nem a aula no Zoom está saindo na minha caixinha do Bluetooth aqui. Todo mundo não está ouvindo? Não. Não, tô ouvindo não. Agora estou vendo. Quem está O áudio ouvindo? não, o vídeo não. Tem gente ouvindo? Não estou ouvindo. Todos não estão ouvindo? Se ouvindo o senhor, nós estamos. Gente, me dá um feedback. O vídeo que não tá saindo. Não tem problema. Se estão ouvindo, não tem problema. O problema é se só estiver vendo e não ouvindo. Não dá para ver. Mas dá para ouvir? Ouvir o vídeo, não. Peraí, gente, Só ver. Tem gente que não está vendo e tem gente que não está ouvindo, é isso? Aqui só não sai o som do vídeo. Peraí, vou colocar aqui. Agora vai. Fazer um exame radiográfico para analisar a situação dos dentes, enfim, dos tecidos que estão adjacentes ao Está ouvindo agora? Agora foi. Beleza. dente. Quais são as considerações que o dentista hoje ele tem que levar em consideração para pedir esses exames radiológicos? Bom, Marcelo, primeiramente nós gostaríamos de agradecer ao convite, né, a oportunidade de estarmos aqui no Mandcast falando sobre um tema, né, Mariana, que nós consideramos bastante relevante na nossa área, tendo em vista a quantidade de dúvidas que surgem não somente por parte da comunidade em geral, mas também por parte dos nossos colegas aqui da faculdade, os nossos colegas do meio acadêmico, e onde também existe muita desinformação nas redes sociais. Então os pacientes muitas vezes trazem algumas dúvidas que são fruto de desinformação e de informações distorcidas, né, que são coletadas muitas vezes e adquiridas de fontes não confiáveis. Bom, então, voltando à sua pergunta, o que, né, deve ser considerado antes de se solicitar um exame radiográfico? Bom, primeiramente a gente deve levar em consideração que os exames radiográficos, os exames por imagem, né, em radiologia, eles são exames complementares ao exame clínico e sempre eles devem ser solicitados para atender uma pergunta clínica, uma necessidade clínica. Então, nós avaliamos o nosso paciente, quais são as necessidades, tanto para o diagnóstico como para o plano de tratamento, porque muitas vezes as necessidades não são somente de diagnóstico, né, são para o plano de tratamento, e a partir de avaliar essas necessidades e avaliando qual é a necessidade clínica real, nós solicitamos um exame radiográfico, um exame por imagem. Sim, muito obrigada pelo convite, Marcelo. E aí, só complementando, é importante lembrar também que cada exame radiográfico vai ter uma indicação específica. E aí a gente tem que levantar tanto o princípio da justificação, como a professora Anne colocou tão bem, que é qual seria o benefício, o que justifica a indicação desse exame para o meu paciente, e também a indicação de cada exame. O que eu pretendo avaliar? Eu preciso de uma periapical, de uma interproximal, ou essa é uma avaliação que eu preciso fazer uma avaliação mais geral do paciente, eu preciso de uma radiografia panorâmica para a primeira avaliação? Eu acho que são esses os tópicos que devem ser considerados quando a gente solicita esse primeiro exame para o paciente ou durante todo o plano de tratamento do paciente e o tratamento. Mas
Por exemplo, o paciente é um paciente novo que chega ao seu consultório. Você não tem o histórico daquele paciente ali, porque é a primeira vez que ele está em visita a você. Não é importante você ter pelo menos uma panorâmica ou alguma dessas, porque muitas vezes a gente consegue identificar lesões que aparentemente não são visíveis pelo exame clínico e que estão ali, ou uma lesão seja óssea ou de dente. Então, é interessante fazer esse pedido no início? Sim. À medida que o paciente chega, lógico que sempre nós vamos iniciar com a avaliação desse paciente, anamnese, exame clínico, e a radiografia panorâmica é sim esse primeiro exame de triagem, de receber, de chamada do paciente, de receber esse paciente. Por quê? Ela permite a visualização da maxila e da mandíbula, de todas as estruturas ali adjacentes dos dentes, e ela vai permitir uma primeira avaliação desse paciente. Ela trabalha também com baixo índice de exposição, quando eu falo em dose de radiação X. Então, ela é, sim, esse primeiro exame de escolha. É muito interessante, aliás, que o dentista sempre solicite esse primeiro exame para avaliação, como você bem colocou. Muitas vezes a gente encontra lesões que são achados incidentais, e também para um primeiro planejamento do tratamento desse paciente. E aí, a partir desse primeiro planejamento, eu vou poder direcionar meu paciente, inclusive, para outros exames radiográficos que podem também complementar no diagnóstico e no tratamento. Tá. E nem sempre, Marcelo, é o panorâmico que vai ser o primeiro exame, né? A gente precisa avaliar o indivíduo, né? Isso. E o risco, né? Por exemplo, pacientes que têm alto risco à cárie, em muitas situações a gente pede para fazer os exames das radiografias interproximais, que são os exames mais indicados para avaliação de cáries proximais, para recidivas de cáries sob restauração. Então, isso é sim, esse exame inicial em algumas situações, né? Óbvio que sempre a avaliação é caso específica, a gente precisa avaliar o caso, e é uma avaliação individual, né? Principalmente levando em consideração que crianças, né, são os indivíduos mais radiosensíveis. Então, em virtude das crianças e dos adolescentes, eles estarem em franco desenvolvimento, né, alta taxa de divisão celular, células mais indiferenciadas, eles são indivíduos mais sensíveis, os tecidos imaturos, uma maior expectativa de vida também, né, desses indivíduos. A gente precisa ainda ter mais cuidado e mais critério para que esses exames sejam bem justificados e não sobreindicar exames se não houver uma necessidade real. Então, levar em consideração também as características individuais é importante na hora da tomada. Nessa tomada de decisão. Nessa tomada de decisão. Não só da característica de ser jovem ou velho, mas sim do potencial, como você falou aí, se eu tenho uma criança com maior risco de cárie, eu vou pedir as interproximais, se é um idoso, talvez eu peça outro exame. Nesse as sentido indicações também. São sempre paciente específico, né? Específicas para o paciente e de acordo com a necessidade de cada caso. Então, daí vem essa importância dessa avaliação inicial do paciente e sempre lembrar que as radiografias vão ser exames complementares para o diagnóstico. Certo. E aí você levantou aqui essa questão, né, das crianças serem radiosensíveis. Quais são os efeitos biológicos da radiação X? Bom, Marcelo, a radiação X, os raios X, eles são uma forma de radiação, uma forma de energia considerada ionizante. O que significa isso? É uma radiação de alta frequência, dentro do espectro das radiações eletromagnéticas, onde se inclui a luz visível, as ondas de rádio, os micro-ondas. É um tipo de radiação considerada ionizante. Isso significa que é uma radiação capaz de quebrar moléculas, romper as moléculas de DNA. E além disso, também produzir radicais livres, enfim. Mas o mais importante é de quebrar a molécula de DNA. A quebra da molécula de DNA, ela pode gerar, o nosso organismo ele tem potencial de reparo, né? Então, não somente a radiação X provoca a quebra de moléculas de DNA, outros agentes são capazes também de causar a quebra de DNA, mas é a partir da quebra do DNA que podem ocorrer as famosas mutações, e a partir das mutações elas podem dar origem ao câncer. Então essa é a maior preocupação, né, Mari? É o risco principal que os pacientes trazem para a gente, a preocupação do desencadeamento do câncer. No entanto, a gente precisa deixar muito claro que esse risco, quando a gente fala de radiodiagnóstico, principalmente na nossa área, no radiodiagnóstico odontológico, é muito baixo.
é um risco muito baixo e eventualmente pode ser considerado não existente, assim, mas essa é uma palavra muito forte, né? Porque como sempre existe o efeito, sempre existe a quebra, com potencial de reparo, existe o risco, apesar de ser considerado baixíssimo. E é por isso que a recomendação é que sempre que houver a identificação do benefício, as radiografias, os exames radiográficos devem ser feitos. Sim, a questão como a professora Anne enfatizou, estudos com populações submetidas a altas doses de radiações ionizantes, e aí a gente vai se lembrar de, por exemplo, Fukushima, das bombas atômicas, mostram essa relação de causa e efeito dessas mutações genéticas e da indução de doenças como o câncer. Entretanto, na odontologia, a gente trabalha para radiodiagnóstico com doses muito menores, baixas, muito né? baixas, infimamente, muito menores do que essas doses em que foram feitos esses estudos. E não existe, até o momento, uma relação de causalidade estabelecida entre radiodiagnóstico e maior incidência de câncer quando eu falo dos exames odontológicos. Entretanto, a gente está trabalhando com uma radiação ionizante e a gente conhece os possíveis efeitos dela. Então, a gente tem sempre que ser bem racional durante essas prescrições radiográficas. Ou seja, a gente pode fazer as radiografias odontológicas, elas têm um baixíssimo potencial de causar qualquer dano, desde que sejam justificadas para aquilo que o dentista precisa, né? Só complementando isso que a Mariana falou, Marcelo, toda a evidência científica disponível que a gente tem hoje acerca da relação câncer e radiação vem de altíssimas doses. Então, vem de Chernobyl, milhares de vezes, vem de Hiroshima e Nagasaki, vem dos acidentes nucleares, do acidente de Goiânia, né, do Césio. Então, a gente sabe essa relação por conta da alta dose. Então, para isso, existem evidências robustas. Em baixas doses, como não existem evidências robustas, a Comissão Internacional de Radioproteção e a nossa legislação nacional também aqui no Brasil, né, falando do nosso país, segue esse modelo. Porque esse é um modelo conhecido, esse é um modelo que foi identificado, comprovado, e é por isso que a gente trabalha por proteção da população com as estratégias de radioproteção, muito embora seja muito difícil de comprovar e não existem modelos experimentais hoje capazes de comprovar a relação radiodiagnóstico e risco de indução do câncer. Entendi. Então, se o risco das técnicas radiográficas é muito baixo, por que ainda é necessário a gente justificar o uso, a tomada radiográfica para algum exame que eu queira pedir? Tem alguma relação? Bom, na realidade, assim, o que a gente precisa justificar o nosso exame, né, mesmo o risco sendo baixo, porque o que aconteceu, Marcelo? De uns tempos para cá, houve bastante evolução, muita evolução tecnológica, disseminação dos exames radiográficos, né, pelas populações, o que não havia há muitos anos atrás. Por exemplo, na odontologia, a tomografia computadorizada odontológica data de 99 para 2000. Então, é uma tecnologia relativamente recente. Sim. E a partir do momento que esses exames eles começaram a se tornar muito acessíveis às populações, eles começaram a ser indicados de maneira sem critério. Então, houve uma preocupação, até assim, um marco que a gente cita é uma reportagem do New York Times em 2010 ou 2012, né, por aí, que falava sobre o risco, capa do New York Times, falando sobre o risco de radiação nos consultórios odontológicos, denunciando, né, entre aspas, que em clínicas ortodônticas, principalmente, os pacientes eles estavam indo para os tomógrafos computadorizados antes mesmo de sentarem na cadeira do dentista. Você entende como existe esse comportamento? A gente precisa justificar, porque a partir do momento que a gente parar de justificar, começa a acontecer esse tipo de postura. Entendi. Então, é por isso ainda que a legislação ela é bastante rígida a respeito da radioproteção, mesmo não havendo evidência, né, como a gente concluiu aqui. Tá. E então, nesses últimos anos, como você citou, tem tido bastante evolução nessa discussão dos critérios de como e por que usar as radiografias na odontologia, né? Isso, então, ela aconteceu
em função do profissional não ter essa consciência de que a radiografia ela tem algum certo perigo? É isso? Não seria bem isso. Na verdade, o que acontece é que se a gente olha os gráficos mais ou menos até 2000, as fontes naturais ou as radiações de fundo que a gente fala, elas correspondiam naquela época a 80% das radiações a que a população em geral estava exposta. E os métodos, as fontes artificiais a 20%. E aí a gente pode citar tanto a parte da radiologia para radiodiagnóstico quanto para tratamento. E aí, de uns anos para cá, esse gráfico ele vem tomando uma forma diferente, em que 50% das exposições agora podem ser atribuídas a fontes artificiais. Então, o que a gente tem que pensar é que esses exames estão mais acessíveis à população. E eles têm, sim, grande valia. Mas como eles estão mais acessíveis, a gente tem que também ser muito responsável na prescrição deles, uma vez que a gente, como cirurgiões dentistas, conhece esses efeitos e tem essa formação para orientar e para disseminar esse conhecimento para a população e para prescrever corretamente esses exames. É muito mais no sentido de que agora eles são mais acessíveis, a tomografia entrou na odontologia e a população tem pode mais acesso a eles mesmo. Porque é uma ferramenta importante, Sim, né? Para o muito dentista, a importante. tomografia para implantodontia é fundamental, né? Com certeza. E complementando até o que a Mariana falou, para você ter uma ideia, antes de 2000, a odontologia nem entrava nas estimativas de risco da Comissão Internacional de Radioproteção, porque o que era considerado, quando ela citou que o gráfico era 80-20, né, 80% para a fonte natural e 20% para as fontes artificiais, incluindo o radiodiagnóstico, a odontologia não era nem considerada pela Comissão Internacional. Por quê? Porque os nossos exames eram considerados de baixíssima dose, ainda mais, né, os exames intraorais, eventualmente uma radiografia panorâmica, as teleradiografias em norma lateral, que são de baixíssima dose, mas que a partir do ano 2000, a ICRP olhou para a gente e falou, opa, tem tomografia dentro da odontologia. Então, a partir daí, nós começamos a ser considerados como produtores, né, entre aspas, de radiação ionizante também e expositores, né, expondo os nossos pacientes à radiação. E entramos por causa da tomo, por causa da introdução e do advento da tomografia de feixe cônico na radiologia odontológica. Mas que também tem uma radiação bastante baixa também. Comparada à multislice, que é utilizada na medicina, sim, ela ainda tem uma radiação mais baixa. Mas comparada aos nossos exames do dia, por exemplo, uma radiografia periapical, ela tem uma dose mais alta. Então, é sempre quando a gente fala tem uma dose baixa, em relação ao quê? Em relação aos exames que a medicina usa, na tomografia multislice, por exemplo, de cabeça toda, sim. Mas em relação à radiografia panorâmica, não. Então, na hora de solicitar o exame para o meu paciente, eu tenho que pesar o risco e benefício disso e observar o princípio da justificação. E considerar até a indicação, né, Marcelo? Algo bastante importante quando a gente fala de tomografia computadorizada, da nossa, né, de feixe cônico, é importante que nós indiquemos sempre para a clínica de radiologia qual é a finalidade do exame. Porque existem estratégias em tomografia computadorizada na clínica de radiologia que podem reduzir a dose. Por exemplo, um paciente que vai fazer um exame de maxilimandíbula para uma reabilitação no implante e um paciente que vai fazer um exame de tomografia para investigação de uma fratura radicular, um incisivo central. Nós conseguimos reduzir drasticamente a dose de radiação do exame desse paciente que vai fazer a tomografia do incisivo central, mas drasticamente na ordem de 10, eu vou chutar aqui, 10 a 20 vezes, né? Mas fica em torno disso. Isso depende muito do equipamento, do protocolo utilizado, mas a gente pode alcançar essa redução de dose para esse paciente, indicando qual é a finalidade. Isso com a redução da área exposta, do campo de visão. Enquanto numa maxilimandíbula a gente expõe, né, toda a área do terço médio inferior da face, no exame de radiografia de incisivo central, de tomografia para uma tomografia do incisivo central, uma área muito menor, num tamanho de 5 por 5 centímetros. E isso é uma estratégia importante para redução de dose, e com isso a gente consegue reduzir bastante.
Por isso a indicação do profissional é fundamental. É eles têm- fundamental. É fundamental que o profissional, no momento em que vai indicar o paciente para a clínica de radiologia, coloque a indicação do exame, pesquisa de fratura, avaliação de terceiros molares, por exemplo, porque inclusive existem protocolos que vão me fornecer uma imagem de maior qualidade para pesquisa de fratura, por Entendi. exemplo, que não é o mesmo protocolo que vai ser utilizado para localização dos terceiros molares. Então é fundamental que o dentista indique qual a finalidade do exame no momento do pedido. E os equipamentos atuais, eles têm também o maquinário contribuído para diminuir a incidência de raios, X, gamas, enfim, os raios, ou não? Bom, existe uma tendência de evolução, até uma das perspectivas futuras dentro da evolução dos tomógrafos computadorizados é trabalhar com protocolos low dose. Então, existe a opção já definida pelo fabricante, onde em algumas situações a gente pode trabalhar com os protocolos low dose. Mas ainda, assim, isso eu vou dar uma opinião pessoal e do grupo de pesquisa que eu trabalhei lá na França, esses protocolos low dose, eles ainda não produzem, esses definidos pelo fabricante, ainda uma qualidade da imagem, isso falando de uma maneira bem geral, tá? Tem exceções, que responda às minhas perguntas de diagnóstico. O que a gente pode fazer como estratégia é manualmente reduzir os parâmetros de exposição, reduzir a corrente, reduzir a voltagem, e com isso a gente está otimizando a nossa tomografia computadorizada, a nossa exposição. Então, assim, em um estudo que foi feito também pelo grupo da França, que foi publicado recentemente, nós conseguimos reduzir a metade, mais da metade até, a dose de radiação para pacientes pediátricos, mantendo a qualidade da imagem no nível excelente para tarefas de diagnóstico em crianças, em odontopediatria. E isso fazendo uma alteração manual dos nossos equipamentos. A maior parte dos equipamentos de tomografia computadorizada de feixe icônico que estão no mercado permitem essa alteração manual dos fatores de exposição. E ela é individual para cada equipamento. Então, é o dono do equipamento, o proprietário, o dono da clínica, quem adquiriu, que vai precisar testar e sentir quais são as alterações possíveis com o uso que ele consegue fazer. Mas isso varia também de pessoa para pessoa, ou ele pode chegar num parâmetro, como você mencionou aí, de exposições e deixar aquilo fixo na máquina dele para fazer essa menor radiação? Ele pode estabelecer os parâmetros. Com o uso, com o tempo, com os testes, ele pode estabelecer parâmetros. Olha, para crianças com uma faixa etária de tanto a tanto, né, com este tamanho, eu consigo reduzir 2 pontos a miliamperagem e 2 pontos a quilovoltagem, o que eu reduzo bastante a dose e mantenho a qualidade para essa tarefa. Você consegue estabelecer parâmetros. O que não dá é que as pessoas perguntam bastante para a gente, porque até o artigo que nós publicamos foi sobre um equipamento, né, as pessoas nos perguntavam assim, nossa, mas por que vocês testaram só um equipamento, não testaram vários equipamentos, para que a gente pudesse consultar o artigo e falar, olha, eu tenho esse equipamento e agora eu vou ajustar para a criança de acordo com vocês. Atualmente, Marcelo, a gente tem mais de 100 tomógrafos computadorizados de feixe icônico mundialmente no mercado, e ou a gente testaria os 100 ou um, né? Na realidade, a mensagem é possível, então essa é a nossa conclusão, mas isso deve ser testado individualmente. E normalmente são esses fatores de exposição que a gente manipula para conseguir essa redução de dose. Legal. E o que o profissional, o cirurgião dentista, ele pode fazer para diminuir o risco de radiação? Bom, existem várias. A primeira que a gente já vem falando aqui seria os critérios de indicação do exame, né? Os pacientes vão estar sempre com aventais plumbíferos, na caso dos exames intraorais. Nas radiografias panorâmicas, por exemplo, ele vai usar o avental, mas não é possível usar o colar de tireoide, porque esse colar vai estar dentro do campo de visão da radiografia, e aí ele vai atrapalhar a imagem, talvez eu tenha que repetir a imagem, eu acabo expondo o paciente 2 vezes porque eu não consegui uma imagem de qualidade. Se o dentista também trabalha com radiografia convencional, não está utilizando a digital, prestar atenção à qualidade dos processadores químicos, à validade, ao meio de conservação. A radiografia digital, ela elimina esse passo do processamento químico, então ela diminui essa possibilidade de erro e aí, consequentemente, já diminui também a possibilidade de ter que fazer mais repetições. Também os sensores são um pouco mais sensíveis, o que acaba com que faz com que o tempo de exposição seja um pouco menor.
O treinamento. O digital, você disse? Isso, Sim. o digital. Então ele tem uma vantagem, esse Sim. digital, sobre o convencional? Isso, ele tem essa vantagem de tanto eliminar esse passo do etapa. processamento, essa etapa, que é uma etapa crítica e que pode levar à repetição, né? Eu posso ter o velamento do filme, tudo isso. E também os sensores são um pouco mais sensíveis, então eles fazem com que esse tempo de exposição seja um pouco menor. Também, lógico que a arquitetura do consultório, né, o uso de barreiras plumbíferas, o treinamento da equipe, o treinamento do profissional também, de estar constantemente se atualizando. A radiologia odontológica é provavelmente das áreas da radiologia aquela que está mais frequentemente se atualizando e com novas tecnologias. Mas gostaria de complementar? Eu acho Eu que acho é que isso. Eu acho que é isso. pelo- Calibração do equipamento Calibração também, né, do Mari? Assim, eu equipamento, acho que é sim. importante. Assim, muitas vezes a gente observa uma queda na qualidade das radiografias e, com isso, nós nos sentimos obrigados a aumentar o tempo de exposição, quando, na realidade, a gente está aumentando a exposição, então a gente não está protegendo o paciente. E um simples ajuste de uma calibração, a gente chamar o técnico para calibrar o equipamento, resolveria o problema, né? Isso também é algo importante quando a gente fala em radioproteção, a calibração frequente dos nossos equipamentos. Legal. Vocês tocaram nesse assunto do aparelho digital. Como que ele está no Brasil hoje? A difusão dele, o uso em consultório, vocês têm ideia disso? Ele já tem bastante dentistas que estão usando, o pessoal já sabe usar, ele é caro. Eu acredito que ele já esteja bastante difundido, mas a gente tem que lembrar que o Brasil é um país de proporções continentais, sim. Então, assim, lógico que a gente vai ter uma variabilidade muito grande a depender de cada região, mas vem sendo cada vez mais utilizado, justamente porque ele elimina essa etapa do processamento, né, facilita E aí a gente tem dois tipos de sistema digital. O sistema direto, que é aquele em que eu tenho o cabo e o sistema vai na boca do paciente, e aí eu tenho a imagem levada diretamente para o computador. E eu tenho o indireto, que é a utilização das placas de fósforo. Esse é bem utilizado mais nas clínicas de radiologia. Que eu tenho uma segunda etapa, eu faço a radiografia, ele é semelhante ao filme, e aí depois ele é colocado no scanner, e ali essa carga que foi armazenada pela placa de fósforo, ela é lida e convertida em imagem, por isso que ele é chamado indireto. Mas eu penso que é algo bem disseminado, assim, a gente costuma dar aula para a gente de todo o canto do país, né, e nós costumamos perguntar, né, para os alunos, e pelo menos, assim, no público que a gente atende, a grande maioria já trabalha, né, são poucos os que trabalham com os sistemas convencionais. E uma informação interessante quando a gente fala de sistema convencional é que uma pesquisa, eu não lembro de que ano foi, mas eu li uma pesquisa recentemente, quando eu estava trabalhando nessa aula de processamentos, que dentro das universidades, a maior fonte de repetição de radiografia não é técnica, é processamento. Então, como existe um grande volume de radiografias, né, nas clínicas de radiologia, nas clínicas de endodontia, né, nas universidades, a maior fonte de erro é o processamento, a maior fonte de repetição de radiografia é o processamento. De deixar velar o fio. Ou de utilizar, porque assim, existem duas formas de perda de validade, né, de um químico de processamento de uma solução processadora, ou por exaustão ou por degradação. Exaustão é quando já teve uma quantidade enorme de radiografias sendo processadas naquela solução, e a degradação é pelo tempo também, por oxidação, né? Então, muitas vezes, quando existe um volume grande, fica difícil de manter o controle sobre essas duas variáveis, né, concomitantemente, né? Então, é por isso que isso é um fator bem difícil de controlar. Entendi. E o aparelho portátil de radiologia, ele é bom também? Ele tem uma quantidade de radiação alta, baixa? Como que ele é? O aparelho portátil, ele é seguro, sim, ele está liberado pela Anvisa para uso no Brasil já há alguns anos. Ele é um aparelho que permite esse uso, por exemplo, em UTI, home care, em situações forenses, então ele é uma alternativa muito interessante.
Entretanto, ele sempre deve ser utilizado de acordo com as orientações do fabricante. Ele tem um anel de proteção ali que coloca o operador numa posição adequada para a exposição, e ele deve sempre ser observado essas orientações do fabricante. E além disso, existem, por exemplo, tripés que são fornecidos pelo fabricante, que podem, por exemplo, fornecer uma maior estabilidade para a aquisição da imagem, do que o operador ficar ali segurando. Eles trabalham com uma miliamperagem um pouco menor do que os aparelhos fixos, e por consequência eles acabam precisando de um tempo de exposição um pouquinho maior. Tá. A Abro poderia falar? Recentemente teve um comunicado da Abro, da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica, se posicionando, né, a respeito dos equipamentos portáteis. Então, muito embora seja liberado pela Anvisa, então é um equipamento que está no mercado, eles destacaram, a associação destacou o uso, né, a recomendação para o uso em home care, em pacientes em UTIs, acamados, né. Os equipamentos portáteis, eles foram bastante utilizados e são bastante utilizados para a identificação humana em grandes catástrofes, né, onde não é possível, né, fazer a movimentação dos corpos para locais específicos. Então, justamente por esse motivo que a Mariana falou, né, de miliamperagem mais baixa, uma possibilidade de movimentação, de artefatos de movimento maior, o que leva à repetição. E também algo bastante importante que ela mencionou é que eles devem ser utilizados estritamente de acordo com a recomendação do fabricante. E isso quer dizer o seguinte, se você tiver alterações sutis, muitas vezes, de movimentação, da relação paciente, equipamento e operador, já pode existir algum tipo de exposição à radiação secundária. Então, assim, até nós assistimos um vídeo, né, recentemente, de um dos fabricantes que está aqui no mercado brasileiro, e eles mostram nesse vídeo, assim, um tutorial da posição correta. E nós podemos observar, né, que é muito crítico esse posicionamento também, Marcelo. Assim, se tiver alguma alteração, né, ou para a direita, ou para a esquerda, ou para cima ou para baixo, em relação ao paciente e operador, pode haver, ele passe de seguro a não seguro. Então é por isso o que... não seguro significa que você está recebendo radiação desnecessária. O operador, que é quem está segurando, né, o equipamento. Lembrando que não é a radiação que está saindo ali diretamente do aparelho, mas é a radiação que a gente chama de secundária ou de retorno, que é uma radiação produzida durante a interação com a matéria. Que são os tecidos do paciente, no caso, aquela radiação, são os raios-x atingindo os tecidos do paciente e retornando também, após as interações com os tecidos do paciente, para o operador. Entendi. Então, esse aparelho é para uso bem específico mesmo, como vocês comentaram, UTI... A recomendação é que ele seja para uso específico. A gente está sendo bastante consultada, assim, ultimamente, né, pelos nossos colegas. E aí, o que eu faço? Porque o aparelho é bem mais prático, de repente eu consigo levar de uma sala para outra. Mas a minha recomendação pessoal, e acredito que a da Mariana também, né, é que esses equipamentos sejam utilizados em condições específicas, né, pelos motivos que a gente mencionou. Legal. E que os equipamentos fixos, eles produzem imagens de qualidade superior e desempenho superior, pelo menos até o momento. E uma das questões que sempre são levantadas com relação às radiografias é com relação às gestantes, né? Existe ainda alguma nova especificação para os exames para gestante, ou elas continuam podendo fazer, desde que indicado? Sim, a gestante pode fazer a radiografia, para ela vai valer muito mais esse princípio da justificação, como a gente já falou, desde que seja indicado, ela pode sim. Só para a gente fazer um paralelo, porque às vezes a gente fala, é seguro, mas não se estima o quanto é seguro. E é um assunto muito sensível, E é um assunto né? muito sensível, existe muito mito ao redor dessa questão. Existe um estudo de 2016 publicado na Dental Maxillofacial Radiology, que fez uma estimação na região do feto, de qual seria a dose recebida naquela região sem e com o avental de chumbo. Então, a gente tem que observar duas coisas. A gente trabalha com uma baixa dose e a nossa área de interesse está distante